E a gente está recuperando essa história porque a gente tem uma informação importante. Está vendo aquela moça ali, ó, com a calça marrom? Era a médica que estava lá resgatando, ajudando a resgatar. Foi a primeira a chegar, inclusive, para fazer o resgate e ajudar a retirar uma família inteira de um carro que ficou totalmente esmagado, Thaís. Ela é a doutora Maiara Mello, que está aqui com a gente para contar o que é, os detalhes, né, desse resgate. E aí, doutora Maiara, começo falando, obrigada pela presença, seja bem-vinda. Primeiramente, em que local você estava no momento do acidente? Você chegou a ver a batida? Bom dia, pessoal. Bom dia. Todo mundo que está em casa e aqui no estúdio. Então, aquele trecho é um trecho conhecido, inclusive por diversos acidentes que acontecem naquela região. Eu passo por ali todos os dias a caminho do trabalho e no momento em que aconteceu o acidente, eu estava alguns metros atrás da colisão. Nesse contexto, tinha uma distância, alguns carros parados e de repente eu vi as pessoas começando a descer dos carros, muitas ferragens espalhadas na pista e o motorista de um ônibus desceu informando que havia acontecido um acidente com mais de 5 veículos e muitas vítimas. Imediatamente, eu e outras pessoas que estávamos nos carros próprios descemos para oferecer ajuda. Como profissional da saúde, tínhamos eu, um outro colega médico que estava em outro carro e alguns enfermeiros. Quando nós chegamos ao local, encontramos a equipe do SAMU da cidade de Joaquim Gomes, que era uma cidade próxima. E entendemos que as ambulâncias avançadas não estavam conseguindo acessar o local porque a via ficou completamente interditada. Congestionamento dos dois sentidos, Isso, exatamente. Né? Mas o aéreo já estava a caminho, inclusive o grupamento aéreo do SAMU teve uma atuação brilhante. Eles chegaram, lideraram esse resgate de forma muito rápida, em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Quando nós estávamos avaliando as primeiras vítimas, nós constatamos um óbito que aconteceu no local do acidente e aí chegou a informação que um outro carro havia também se envolvido na colisão, mas ninguém visualizava o segundo carro, porque ele estava completamente esmagado, encurralado entre duas carretas enormes. Que é essa cena que a gente está vendo aí. Exatamente, exatamente. Esse carro que está por baixo. Completamente não dá nem para embaixo. descrever qual é o modelo, porque ele está totalmente deformado, exatamente. Né? E praticamente assim, sem espaço para a presença das pessoas. Mas eis que desse carro saíram quantas pessoas? Então, qual não foi nossa surpresa quando 5 pessoas da mesma família, incluindo uma criança pequena, uma idosa, uma moça de 12 anos e seus pais, saíram completamente, praticamente ilesos, com pequenos ferimentos. E nesse momento, nós não entendemos como isso foi possível, dada a mecânica do acidente. A chance de sobreviventes era mínima. Tanto é que quando chegou a informação que tinha uma criança pedindo socorro, todos se olharam assim, perguntaram, nossa, não deve ser verdade, né? Mas naquele momento eu acredito que todos os envolvidos tiveram um encontro com a espiritualidade e com a fé, porque realmente eles saíram e estão bem, estão em segurança, a gente teve contato com essa família, mas tudo isso só foi possível graças a esse trabalho em conjunto, que envolveu não só as pessoas que desceram dos carros, mas principalmente as instituições do SAMU, do Corpo de Bombeiros e muitas outras populares que estavam passando no caminho, apoiaram as equipes, visto que eram muitas vítimas, muitos veículos e o acesso estava muito dificultado naquele momento. Foi a sua primeira vez um resgate assim em loco para algo com esse nível de gravidade ou dentro da sua atividade você já tem vivenciado algo parecido? Não, eu tenho experiência com urgência e emergência já, faz 10 anos que eu atuo na medicina, mas nesse cenário, sim, eu acho que para todo mundo... No local, nunca. Você recebe o paciente. Exatamente, a gente recebe no hospital. No local foi a primeira vez, mas eu acho que qualquer profissional da saúde, de forma muito instintiva, teria tomado essa atitude, porque realmente foi uma cena muito atípica, né? Foi algo muito intenso. E a felicidade é o desfecho, né? Estão todos bem, estão todos em segurança. E, graças a Deus, no final deu tudo certo. Havia risco imediato de fogo, vazamento lá no local? Como é que foi lidar com isso também? Sim. No momento em que nós estávamos no primeiro carro, onde houve um óbito no local do acidente e 2 sobreviventes, o Corpo de Bombeiros chegou até o local, isolou a área, nós nos apresentamos, eu e um colega,
como médicos, e por isso que eles fizeram esse isolamento, orientaram a população que não acendesse cigarro, que evitasse o risco de incêndio, porque realmente tinha combustível na pista. Então foi tudo muito intenso, foi uma adrenalina, mas uma atuação brilhante. Mais uma vez eu gostaria de aproveitar o ensejo para reforçar do Corpo de Bombeiros e do grupamento aéreo do SAMU do nosso estado. Um detalhe importante é que para situações assim, né, tem que ter realmente pessoas especializadas para tentar ajudar, porque você pode agravar inclusive a lesão de quem obviamente foi afetado, né, atingido por um acidente nessas proporções. Por isso que teve ali realmente uma mão divina para mostrar tantos profissionais de saúde naquele mesmo local, 2 médicos, enfermeiros, né, para também fazer essa orientação. E é isso que ocorre, né? No acidente tem que ter cuidado, porque a ideia de ajudar pode até prejudicar mais, né? Sim, com certeza. Quando nós chegamos, existia um grupo de populares tentando arrancar com um engate, com um guincho, uma parte das ferragens. E aí a primeira atitude do pessoal do SAMU de Joaquim Gomes, que estava numa ambulância básica, ainda não tinha um médico chegado até o local, foi orientar que eles não fizessem isso para que não piorasse uma possível lesão daquelas vítimas. Eles atuaram de forma muito rápida também, disponibilizaram os colares cervicais para garantir que as pessoas fossem retiradas em segurança. Mas acredito que qualquer equipamento de segurança, ainda assim, fica um pouquinho aquém do que realmente foi essa atuação. Acho que foi uma atuação divina mesmo, não tem como explicar. Você já tinha passado por uma situação parecida? Não. Acho que estar presente naquele momento foi, ao mesmo tempo, um desafio, foi uma sensação muito desafiadora, mas também um privilégio, porque eu acho que poucas vezes a gente tem esse contato com um milagre. Eu não tenho outra palavra para descrever, eu gostaria de sempre reforçar isso. Você descreveu no vídeo, né? Porque tem um vídeo que mostra o carro depois de ser retirado, que é o que a gente não consegue ver, porque ele está no momento ali embaixo. Mas no final, esse carro só está a plataforma, praticamente, né? A parte do teto até a porta, o limite da janela totalmente destruído. E o que é que aconteceu? Quando houve o esmagamento por parte do caminhão maior, as pessoas ficaram imprensadas nos seus bancos, mas todas encontraram um espaçozinho ali para deitar de algum modo. Gente, quem está olhando as imagens, assim como eu, que não estava no local, é difícil até de compreender a dinâmica do acidente. Como é que aconteceu isso? Como é que o carro foi bater atrás? Como é que as carretas se envolveram? A gente fica tentando imaginar, porque é difícil você entender a dinâmica não estando no local ou não vendo uma imagem mais aberta, né? Para tentar ali fazer na imagem, na cabeça, o que aconteceu. Mas, assim, de fato, é algo que assusta no primeiro olhar, né? Eu passei, infelizmente, tive a missão de cobrir um acidente também gravíssimo há muitos anos atrás na BR-316, envolvendo uma van interestadual com 18 pessoas. Infelizmente, ninguém sobreviveu. E a gente teve que lidar com aquela situação, né? De se deparar com sangue por todo lado, com pedaços humanos para todo lado, com corre-corre de bombeiros, de SAMU, de helicóptero. Então, assim, a minha visão ali como profissional, e eu tenho vários momentos que me marcaram durante a minha carreira como repórter nas ruas, cobrindo o dia a dia, né, da cidade, realmente é uma situação de desespero, de você dizer, meu Deus do céu, o que fazer agora? Sim. E aí, nessa hora, você como médica disse, não, eu preciso ajudar, foi isso? Então, é quase que instintivo, né? Enquanto profissionais de saúde, a gente é treinado durante a nossa formação para tomar atitudes muito, muito assertivas em contextos de urgência e emergência. Eu acredito que todos os que estavam ali envolvidos ficaram muito surpresos com a mecânica do acidente, porque é uma pista duplicada, é um sentido único. No entanto, é muito comum passar por ali e ver carretas tombadas. Nada envolvendo famílias, carros pequenos, mas quando nós nos deparamos com aquela cena, acho que a primeira atitude foi se apresentar mesmo, porque quando o grupamento aéreo do SAMU chegou e nos encontrou, nós nos apresentamos como médico, eu e outro colega, como médicos, eu e outro colega, e perguntamos se ele precisava de ajuda, e ele falou que sim, porque provavelmente eram 9 vítimas. E quando nós vimos o carro, o segundo carro, né, onde a família estava, e recebemos a informação que tinha uma criança sobrevivente, acredito que os esforços foram redobrados
e a agilidade, a velocidade com que o Corpo de Bombeiros atuou também. Então, assim, acho que é uma cena que a gente, enquanto está se preparando durante os estudos, não consegue conceber na realidade, mas que quando acontece é muito importante estar preparado e tomar iniciativa mesmo, porque se trata de uma vida humana, né? E nesse caso, 5 vidas da mesma família. Muito bom, importante, né? E ganhou uma nova família também, ele tem uma nova madrinha. Ganhou uma nova família, porque você acaba, né, se envolvendo ali. Sim, eu estava até observando a prova de